sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é polêmico. Eu vou passar para vocês palavras que os americanos não usam e que muitas vezes nós aprendemos aqui no Brasil, principalmente quando vamos fazer algum curso ou uma aula particular, enfim, o que seja. A gente aprende de um jeito, mas na verdade, quando a gente chega lá, a gente percebe que tem alguns vocabulários que eles não utilizam. Mas já vamos deixar claro que não são vocabulários errados, tá? Não tem nada de errado em falar essas frases que eu vou mostrar pra vocês. Mas existem outros jeitos que eles usam para falar essas frases, outros jeitos mais nativos, mais americanos mesmo, né, da língua inglesa. Então, assim, não tem nada de errado nessas frases, você pode continuar usando elas se você quiser, mas existem jeitos mais nativos de falar essas mesmas frases. Então vamos lá, a gente pode usar essas frases que eu vou passar para vocês num contexto mais informal, elas são consideradas mais expressões. Então a gente aprende aqui normalmente o jeito bem formal de falar as coisas, né? A gente aprende o certinho na gramática e muitas vezes na fala a gente não vai falar dessa maneira, né? Até porque quando a gente tá falando no português também a gente não fala tudo exatamente como é descrito na gramática. Então no inglês é a mesma coisa. Então vamos começar. A primeira frase é I prefer. I prefer, que significa eu prefiro, né? O verbo to prefer. Então esse é um verbo que a gente aprende bem no comecinho de quando a gente tá aprendendo inglês. E ele é utilizado para dizer que a gente prefere alguma coisa, né? Mas os americanos não utilizam muito essa expressão. Eles utilizam mais o I'd rather. I'd rather, que significa basicamente a mesma coisa que preferir. Então, por exemplo, eu prefiro ir para a praia. Nós poderíamos dizer I prefer to go to the beach. Não está errado. Mas eles diriam também I'd rather go to the beach. I'd rather go to the beach. Então, assim, é outra maneira de falar, basicamente. Outro exemplo, should we go out today or tomorrow? A gente deveria sair hoje ou amanhã? Aí a pessoa pode responder I'd rather go out tomorrow. Eu preferiria sair amanhã. I'd rather you didn't attend if you're not going to take it seriously. Nossa próxima expressão também é bem aprendida no começo de quando a gente tá aprendendo inglês, que é mother and father. Aí você me fala, como assim? Eles não falam mother and father? É até estranho, né? Mas assim, eles falam, óbvio, né? Uma palavra comum, mas eles utilizam mais o mom and dad, né? Mom and dad, que são expressões um pouco mais carinhosas, mais familiares. Tem outras variações também, mama, isso mais para as crianças, né? Mama, mommy, daddy, né? Que são mais usadas pelas crianças. Mas assim, no geral, quando a gente vai falar sobre nossa mãe e nosso pai, a gente usa mom and dad. Por exemplo, eu preciso falar com a minha mãe. I need to talk to my mom, ao invés de I need to talk to my mother, né? Não tá errado, pode ser usado, você não precisa parar de falar desse jeito, mas são outras maneiras de dizer. Outro exemplo, meu pai é super alto. My dad is really tall. Né? My father is really tall. Os dois significam a mesma coisa. E assim por diante. Moms and dads. Outra expressão também relacionada a familiares é a palavra children. Children significa crianças ou também filhos. Então, normalmente quando a gente vai falar, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eles não usam normalmente I have 3 children. Eles usam a expressão kids. Kids, que seriam crianças, né? Filhos igual, a mesma coisa, os dois significam a mesma coisa. Então a gente pode perguntar, quantos filhos você tem? How many kids do you have? Oh, I have 3 kids. I don't have kids. But I'm 34, I'd like to have kids. O próximo é um verbo, o verbo to arrive. Arrive significa chegar, quando a gente quer falar que a gente chegou em algum lugar. Por exemplo, eu cheguei em casa, I arrived home, né? Esse é o jeito que a gente aprende. Mas eles usam outra expressão que também é bem mais utilizada, que seria o get there, que significa a mesma coisa que arrive. Então, por exemplo, eu cheguei lá às 9 da noite. I arrived there at 9 p.m., né? Esse é o jeito que a gente aprende. Mas a gente poderia falar I got there at 9 p.m. I got there at 9 p.m. Então, é bem mais utilizado, assim, a gente quase não escuta o arrive. Então, se eu quero perguntar, a que horas você chegou lá? What time did you arrive there? Né? A gente poderia falar assim. Ou, what time did you get there? Get there. Então, what time did you get there? Oh, I got there at 7 p.m. Eu cheguei lá às 7 da noite, ok? I got here too late. Nossa próxima expressão também é um verbo, que é o verbo to receive.
Então, to receive significa receber. Então, normalmente a gente usa quando a gente recebe uma mensagem, um e-mail, né? Basicamente nesse contexto. Então, eu poderia falar, por exemplo, I received a message from my boss today. Então, eu recebi uma mensagem do meu chefe hoje. Mas a gente usa bem mais a expressão get. Get it or got it no passado, né? Então, por exemplo, eu recebi uma mensagem. I got a message. Ao invés de I received a message. Ou I got a message from my mom. Eu recebi uma mensagem da minha mãe. I got a message from my mom. Right, but you got a message. Yes, I got the message. E o último, esse é polêmico. Deixei polêmico pro final. Nas primeiras lições de quando a gente tá aprendendo inglês, o que a gente aprende? How are you? E a resposta? I'm fine. I'm fine. Esse é o jeito típico da gente responder. Eu estou bem, né? E eu vou falar pra vocês. Eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos. Se eu escutei 5 vezes alguém falando I'm fine, foi muito. Então, assim, eles realmente não usam o I'm fine, tá? Eu até falava muito quando eu comecei lá. E assim, você falar I'm fine, eles vão falar brasileiro. Ou, tipo assim, estrangeiro, né? Então, assim, é bem não comum usar o I'm fine. E a gente tem outras maneiras de falar isso, né? Então, alguém pergunta pra você, how are you today? Como você está hoje? Normalmente, eles respondem com I'm good, eu estou bem. Só que, assim, se você for pensar na tradução literal, o I'm good estaria errado. Porque o good significa bom. Então, é como se eu estivesse falando eu estou bom, ao invés de eu estou bem. Né? Então, por isso que eles normalmente não ensinam isso nas escolas, porque gramaticalmente está errado. Mas eles usam assim, então I'm good, ou I'm well, I'm great. Todas as maneiras a gente pode usar para falar que a gente tá bem. Também temos o I'm okay, mas o I'm okay é mais para quando a gente não tá, tipo, super bem. A gente tá mais ou menos, né? I'm okay, tá? Então, existem essas maneiras da gente poder falar que a gente tá bem quando alguém pergunta isso pra gente. I'm good. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo de curiosidades pra gente expandir a nossa língua, aprender vocabulários novos, né? A gente sempre tá tentando melhorar, sempre tá tentando aprender coisas novas. E eu vou falar pra vocês, um jeito muito legal de aprender essas expressões é assistindo filmes e séries em inglês, tá? Isso ajuda muito, muito mesmo. Principalmente séries, assim, que tem um vocabulário um pouco mais fácil, né? A gente começa, assim, com algo mais calmo, mais falado pausadamente, né? Não vamos logo pra um filme que, meu Deus, tá? Então, assim, é um jeito super legal de aprender essas novas palavras e expressões. Então, por exemplo, quando você estiver assistindo uma série, coloca o áudio em inglês e a legenda em português. Aí você vai conseguir perceber as palavras que eles usam para expressar o que eles estão querendo dizer. E é isso, gente. Então se inscreve no meu canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, liga as notificações, todo domingo tem vídeo aqui no canal. E se você gosta de outros vídeos curtos, rápidos, dicas fáceis, posts, eu tenho tudo lá no meu Instagram e no meu TikTok, então se vocês quiserem me seguir lá também, fiquem à vontade, tem o link aqui na descrição também. E é isso, gente. I hope you like it. See you, bye bye!